uma grande alegria por poder compartilhar esse momento especial com os irmãos, né? Os irmãos, eu percebo uma grande alegria aí no coração dos irmãos, né? Uma igreja nova, né? Uma igreja que está sendo formada pelo Senhor, e eu louvo a Deus porque essa obra ela é do Senhor, e sendo do Senhor, eu creio que ela vai prosperar a 30, 60, 100 por um, porque nós somos a semente, e essa semente vai dar muitos frutos. Você crê nisso, queridos? Eu louvo a Deus porque não é simplesmente uma decoração que está nova, a igreja do Senhor. O Senhor estava falando, enquanto eu estava aqui louvando a Deus, né, vendo todo esse momento desse culto, o Senhor estava falando muito a minha vida, né, sobre aquilo que Ele está querendo realizar, né, nessa cidade, através desta igreja. E eu louvo a Deus que o tema estava ali, né, que estava ali se perguntando um ao outro: você não sentia que o nosso coração ardia enquanto Ele vos falava? Jesus, né, falava conosco, né? E eu louvo a Deus porque esse mesmo Jesus que estava com os discípulos no caminho de Emaús é o mesmo que está aqui conosco, que está ardendo os nossos corações, né? Ardendo a nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago. Quero parabenizar em público ali, foi aprovado no exame da ordem, será ordenado presbítero da igreja metodista, e toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Louvo a Deus por essa igreja, porque há 2 anos atrás eu vi essa igreja sendo emancipada, e isso é para a glória do Senhor. Eu creio, né, estando aqui, eu creio que o Senhor tem muito mais, né? Eu quero convidar os irmãos a compartilhar aí da palavra que está em Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido, né? Tem cristãos que conhecem esse texto de cor, Romanos 12, versículo 2, né? E Deus tem algo muito especial para nós, que Ele quer ministrar as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem uma grande promessa aqui para essa cidade, né? Para esta igreja. Você vai entender que isso no final dessa ministração, né? Deus está restaurando igrejas, Deus está restaurando vasos, Deus está restaurando, né, homens e mulheres para a glória dele. Versículo 2, mesmo sentados, mas com reverência a Deus, a palavra, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só que esse texto ele começa ali com um E, acho que nessa tradução, vamos ver, não, está diferente. No meu, está dizendo assim: e não vos conformeis, ou seja, então tem esse versículo ele não é isolado, ele tem um versículo anterior que faz aí dá uma continuidade, né? E aí o versículo 1 é que nós vamos ler também, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, pois sabemos, Senhor Deus, e cremos que é o Senhor quem fala conosco, como o Senhor falou com seus discípulos ali, que estavam ali dispersos ali no caminho de Emaús, e à medida que o Senhor foi falando, o Senhor foi incendiando os seus corações, e eles voltaram para Jerusalém, ó Deus, a fim de propagar o Evangelho, e dali, ó Deus querido, surgiu ali a igreja do Senhor, e nós louvamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor quer falar conosco. Queremos ser incendiados pela Tua palavra, e por isso, Senhor Deus, pedimos que o Senhor tenha liberdade de falar conosco profundamente. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E no Antigo Testamento, os crentes judeus, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, né? Hoje, os cristãos, eles também oferecem sacrifícios, mas como algo
fora de si como uma oferta, né? Eles oferecem uma oferta, né? Mas esse texto bíblico está orientando para que não se desse somente uma oferta, mas desse os seus próprios corpos a Deus, né? Oferecer como sacrifício vivo, santo e aceitável ou agradável a Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor quer realizar nesta obra aqui, nessa cidade, temos que ter certeza, a convicção de que tudo começa e termina no Senhor. É no Senhor que vai se realizar uma grande obra de avivamento. É no Senhor que vai se realizar uma grande obra de cura, de salvação, de libertação, de transformação de lares, restauração de casamentos, salvação, cura, né, libertação de almas, porque tudo começa com o Senhor, tudo começa com Deus, né, e tudo se realiza com a vida de Deus em nós, né? Eu sei que muitos se dedicam para ter uma vida boa, né? E aí vão vivendo a vida, buscando, trabalhando, lutando, se aperfeiçoando, estudando, né? E alguns vivem em função da própria vontade, né? Hoje eu não estou afim de ir na igreja, hoje eu não estou afim de buscar Deus, porque eu estou muito ocupado, tenho muito trabalho para realizar. Eu não sei como é que é aqui, né? Aqui é uma terra quente, lá em Piracicaba também é quente, mas aqui acho que é mais quente ainda. E só que lá em Piracicaba é assim, as pessoas às vezes parece que são feitas de açúcar, né? Porque se chove já fica já tem um motivo ali para às vezes não ir na igreja, né? Mas glória a Deus, né? Que tem aqueles que são fiéis, né? Mas a ausência de Deus, ela resulta em morte, onde deveria haver vida, né? E cristãos, essa morte que começa a apresentar na vida dos cristãos, ela é não a morte física, mas é uma morte espiritual, onde cristãos que conhecem a Jesus, mas estão distantes dele, né? Eles usam até uma camisetinha de Jesus, né? Alguma coisa que identifica, né? Mas estão distantes dele. Cristãos que se dizem de Jesus, mas às vezes acaba se parecendo mais com o mundo do que com Jesus, né? Porque às vezes não tem o Jesus ali dentro, às vezes não tem nada dentro, né? E é difícil a gente dizer isso para quem conhece Jesus. E eu creio que não tem como ser igual após o momento que nós conhecemos o Senhor e o nosso Salvador. O Espírito Santo começa a agir na nossa vida e não tem como ser igual. Mas aqueles que vão se distanciando do Evangelho, vão se distanciando de Jesus, às vezes mesmo na igreja, quando tem aqueles, né, que não tem ventilador, mas tem pessoas que às vezes acho que fica contando quantas vezes a pá ali vai girando por minuto, né, porque tem, às vezes está ali simplesmente de corpo presente, está ali simplesmente ocupando ali um lugar, mas não está com o Senhor Jesus, no lugar que deveríamos estar. E o versículo 1 diz assim: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, né? Então ele está falando assim, nesse texto, teu sacrifício tem que ser vivo, né? Então nós somos cristãos, mas o nosso sacrifício a Deus tem sido um sacrifício de vida ou um sacrifício de morte? Ou seja, pastor, esclarece para nós o que é esse negócio, né? As pessoas, querido irmão, irmã, são transformadas através de nós. A nossa vida faz diferença na vida de outras pessoas? Ou nós não fazemos diferença alguma na vida das pessoas? Quantas pessoas conheceram a Jesus através de nós? Ou elas não sabem nem que nós somos salvos, somos de Jesus. As pessoas nos reconhecem somente pelo nosso nome: João, Maria, José, Felipe, né? Ou elas reconhecem o Jesus Cristo que está em nós? Ao olhar para as nossas atitudes, elas veem: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Querido, e ainda vamos aprofundar mais. Se nós morrermos hoje, se o Senhor vier e nos levar hoje, será que nós faremos falta? Ou será que será um alívio, né, para alguns? Querido irmão, irmã, esse é um tempo de cura. Deus está curando igrejas,
procurando irmãos e irmãs, porque Deus tem uma obra para realizar nessa terra. O tempo está próximo. Querido, aí você pode perguntar assim: mas eu acho que eu estou preparado. Querido, se você não quiser, não tem problema, porque Deus é eterno, Deus não tem tempo para perder. Ele tem a eternidade. Quem tem tempo para perder somos nós. Mas Deus não vai ficar nos esperando, porque se você não quiser, Ele levanta o que está do seu lado, e vamos, e a obra vai acabar acontecendo. Mas Ele quer nos dar esse privilégio de estarmos com Ele na glória, celebrando as bodas do Cordeiro. Quem deseja isso para a sua vida, querido? Amém? Eu sei que você quer, mas quem aqui deseja, não só você, mas levar uma multidão? Fala, seus familiares, seus amigos, as pessoas que você conhece. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui para te ungir, querido, para te dar um ministério muito frutífero, fazer a diferença nessa terra. As pessoas vão olhar para você não pelo seu nome, José, Maria, vão falar assim: ali tem um Jesus. Jesus vive na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu fui tocado pelo Espírito Santo que está na vida desse homem. É isso que o Senhor quer. E querido, às vezes a gente se preocupa em fazer tanto, em fazer tantas coisas, quando o Senhor Jesus, Ele só quer que a gente faça uma coisa. Mais do que fazer salgadinho, mais do que fazer tantas coisas que a gente faz dentro da igreja, Ele só quer que a gente ame. Somente amor. E às vezes é tão simples que parece, às vezes nós não acreditamos. Mas, querido irmão, irmã, se às vezes houve um desconforto em relação a essas perguntas, né? Se faz diferença, se as pessoas veem Jesus em nós, se nós morrermos hoje, será que vamos fazer falta nesse mundo? Será que as pessoas vão lembrar de nós? Se houve um desconforto, é porque nós precisamos de vida. É porque nós precisamos viver. Pastor, eu estou vivo, mas às vezes está um vivo morto, né? Porque deveria ter mais vida. Amém, irmãos? Amém. Deixamos de ser sal e luz nesse mundo pela simples falta dele. Porque não é a nossa roupinha de crente, não é a nossa Bíblia embaixo do braço, não é o hino que a gente sabe cantar, ou a música gospel que a gente tem ali no carro ali para escutar, o adesivo ali, né, do peixinho atrás do carro, né? Não são essas coisas, mas a essência que está no meu coração, no seu coração, que faz com que nós venhamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Nos evangelhos a gente vê quando Jesus estava ali, e existiam dois tipos de cristãos ali. Tinham os escribas, os fariseus, entendidos da lei, preocupados com muita coisa, mas a ação principal deles era apontar o dedo: você está errado, você vai para o inferno, você não vai estar com Deus, você tem que ficar do lado de fora, porque você é impuro. Enquanto Jesus, Ele olhava para as pessoas sem apontar o dedo, mas o olhar dele penetrava o coração das pessoas. Esse olhar quebrantava as pessoas, e ele falou para muitas e muitas pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque as pessoas, ao se depararem com Jesus, ficavam tocadas por esse olhar de amor. Esse olhar de amor que desestruturava as pessoas. Mas é esse olhar de amor que vai fazer, e é esse olhar de amor que vai fazer a diferença aqui em Ribeirão Preto, nessa cidade, nesse mundo. Querido irmão, irmã, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, eu vou ler aqui para você. Diz assim: todavia, há uma coisa errada, você não me ama mais como no princípio. Pense naqueles tempos do seu primeiro amor, como está diferente agora, e volte-se para mim outra vez, e trabalhe como fazia antes. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele entre as igrejas. Apocalipse está dizendo assim: você não me ama mais como antes. Você sabe por que às vezes a gente perdeu aquele primeiro amor? Você lembra quando você se converteu,
quando você entregou sua vida para Jesus, você era apaixonado por Jesus, você queria falar desse amor, mas de repente as coisas foram acontecendo, e a gente foi ficando meio moadinho, foi ficando mais no nosso cantinho, vai pegando ali um lugarzinho no banco ali, vai ficando daquele jeito, né? E é essa palavra que o Senhor está falando, né? Porque nós somos propriedade do Senhor Jesus, amém? Amém. A minha vida, a sua vida, não somos nós, não é nossa, é do Senhor Jesus, porque Jesus pagou um preço por nós naquela cruz, e somos chamados a gerar vida neste mundo de morte, amém, queridos? Amém. Então nós aquela condição de ficarmos ali no nosso cantinho, né, moadinho ali, quietinho, às vezes desanimado, com a fé mais para lá do que para cá, não foi esse o propósito para qual Jesus morreu na cruz por nós, porque Jesus é vida, e ser fiel a Deus é ter vida, gerar e multiplicar a vida em Jesus, verdadeiramente o ir e fazer discípulos, verdadeiramente ir dar frutos, né? Porque Jesus foi esse sacrifício vivo que venceu a morte e gerou em nós vida, gerou em nós a vida. Mas o nosso sacrifício, nós como sacrifício, que é o que esse versículo 1 diz assim, sacrifício santo, nós como sacrifício, nós geramos morte ou geramos vida? Mas como não gera morte, eu não estou matando ninguém. Tiago capítulo 13 fala da língua e tantas outras, isso é só um, né? Mas todo mundo fofoca, todo mundo fala. Querido, nós não somos todo mundo, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Não se rebaixe, porque Jesus pagou um preço por você, por mim, por você naquela cruz. E Jesus, Ele quer realizar essa obra, porque tudo se realiza com a presença de Deus. E quando a gente fala dessa presença de Deus em nós, a gente está falando de santidade, da santificação. E santificação é um processo de purificação do pecado, que inicia quando alguém aceita Jesus e será completado quando Jesus voltar para buscar a sua noiva. Amém? Esse processo vai finalizar ali. John Wesley, fundador do movimento metodista, ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E só homens e mulheres fiéis vivem em santidade de Deus, a santidade de Deus. E o versículo 1 que a gente leu ainda diz assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, agora santo, né? A santidade não se vive na obediência, se vive na fidelidade de Deus. Às vezes nós enchemos a boca para dizer, não, eu sou obediente à palavra. Querido, Deus tem mais para você, amém? Amém? Deus não quer que você seja somente obediente, né? Deus quer que você seja fiel. Então, porque na fidelidade a presença de Deus está em nós, enquanto na infidelidade é a presença do mundo em nós. Nós não temos que buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós o buscamos porque o amamos, desejamos ser fiel a Ele. E aí, essa diferença entre ser obediente e ser fiel, né? Vamos pensar que você estivesse se preparando para casar com alguém, né? Aquele príncipe maravilhoso, aquele homem, né? Aquele lindão, aquela moça maravilhosa, linda também, mas você tendo essa pessoa para você casar, você optaria por casar com alguém obediente ou com alguém fiel? Quem aqui gostaria de casar com alguém obediente? Quem gostaria de casar? Quem gostaria de casar com alguém fiel? Amém. Glória a Deus. E por que isso? Porque Jesus vai voltar e nós somos a noiva e Ele vai buscar a noiva fiel. A noiva obediente vai ficar. Então sabe por quê? Deixa eu explicar isso melhor para você. Porque o obediente, ele faz, mas faz do jeito dele. O fiel não. O fiel faz, mas faz do jeito que Deus quer. Isso tem um abismo de diferença. Às vezes parece que é tudo igual.
Às vezes parece que é uma coisa só. Às vezes a gente não entende um pouco não compreende essa profundidade, essa diferença que pode estar em uma coisa tão simples. Mas Jesus, ele vem para buscar a noiva fiel. A noiva fiel vai subir. A noiva fiel vai estar com o Senhor. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, quem é santo, quem vive em santidade não é obediente, é o fiel. Porque o obediente, ele vai trair a Jesus na primeira oportunidade. E nós temos que ser fiéis a Deus. Da mesma forma que o marido, ele é fiel à esposa. A esposa faz de tudo para ser fiel ao marido. Ainda que esse maridão ainda não mereça. Seja um marido que trate nos coices, sabe, vive dando patada, não cuida da esposa, não acaricia a esposa, né? Mesmo que esse maridão não mereça, essa esposa fiel está ali, porque ela lembra dos votos que ela fez no casamento, tem que ser fiel, na alegria, na tristeza, né? Mas com Jesus é diferente, porque Jesus não é um carrasco, Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus nos trata com carinho, Jesus nos coloca no colo. Jesus é quem enxuga as nossas lágrimas quando nós estamos tristes, porque quanto mais próximos da santidade de Deus, mais descobrimos que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus em nós. Essa graça que é esse amor incondicional. Querido irmão, irmã, eu não sei dizer por que Jesus me alcançou um dia, porque eu não queria ser crente. Eu tinha preconceito de crente, eu era do tipo de pessoa que ficava tirando sarro de crente. Você já viu essas pessoas, né? Era eu ficava nos botecos da vida ali, né? Saía do trabalho, ia para os botecos, a hora que vinha um crentinho, vinha um crentinho ali, né? Eu era esse camarada, né? Ignorante, não conhecia nada, achava que conhecia tudo, mas não conhecia nada. Uma vida vazia, miserável, às vezes tendo tudo, mas não tendo nada, porque o principal eu não tinha, faltava esse amor de Jesus. E aí, um dia o Senhor me alcançou, o Senhor tocou a minha vida, e eu aos prantos, não sabendo, não entendendo nada do que estava acontecendo na minha vida, eu só queria Jesus, porque se eu não tivesse Jesus naquele momento, acho que eu tiraria a minha vida, tamanho vazio na alma, e eu entreguei a minha vida para Jesus, e minha vida foi transformada. E aí eu comecei a viver na igreja, e eu fiquei moadinho também no meu canto, só ali ilustrando o banco, achando que estava tudo bem. De repente teve um culto como esse, assim, de aniversário da igreja, eu lá no último banco, né? E a igreja era compridona, assim, eu lá no último banco, daqui a pouco aquele pregador vem e começa a pregar, falar, daqui a pouco ele sai do púlpito e vai lá, o que vai acontecer? Ele para bem na minha frente e fala assim, né? E ele estava falando de servir, né? Servir, e eu, pensando nos meus botões lá, né? Assim, pelo menos eu dou aula de escola dominical para mim, então tá tudo certo. Ele foi, parou assim e falou assim, você acha que você faz muito? Deus quer mais, e Deus quer mais. Eu grudei no banco, né? Porque foi assim, não deu nem um minuto do que eu pensei. O Senhor já veio, mas porque o Senhor tinha uma obra. Querido irmão, irmã, você não sabe por que você está aqui, mas Jesus sabe, Jesus quer realizar uma obra maravilhosa na tua vida. Jesus te trouxe aqui nesse lugar, e você não vai passar despercebido nessa cidade, não. Você será um homem e uma mulher de Deus muito usado, aqui e onde o Senhor te enviar, amém? E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí eu percebi, então eu tenho que fazer mais. Mas esse mais, eu achava assim, então vou servir mais na igreja. Mas o Senhor tinha mais. E aí eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor. Eu tinha uma dificuldade com essa ideia. Mas o Senhor me chamou para ser pastor. E um dia eu aceitei essa proposta maravilhosa. Porque eu entendi, né, que os meus planos não são os planos do Senhor.
Os meus caminhos não são os caminhos. Os caminhos dele são muito maiores que os meus. E eu louvo a Deus, porque o Senhor sempre tem razão. E eu entreguei minha vida para Deus e dediquei minha vida a Deus, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu comecei a perceber que eu não podia viver mais sem esse Deus. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu não poderia ficar sem Deus na minha vida. John Wesley diz que sobre esse caminho da santidade, e só uma vida que caminha com o Espírito Santo vive esse Deus presente na nossa vida, esse Deus que faz a diferença onde a gente estiver, transforma lares, transforma casamentos, transforma cidades inteiras, porque Deus está na vida de uma pessoa. Olha o que John Wesley diz: creio que o Espírito Santo, infinito e eterno Deus, igual ao Pai e ao Filho, não somente perfeito em si mesmo, mas sendo a causa de toda perfeição, aquele que ilumina o nosso entendimento, retifica a nossa vontade e afeições, renova a nossa natureza, une nossa pessoa com Cristo, dá-nos a certeza da nossa adoção como filhos, guia-nos em nossas ações, purifica e santifica nossa alma e corpo para o gozo completo em Deus. O nome dele é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita na santidade de Deus. Quantos aqui querem ter essa presença do Espírito Santo? Amém, queridos? Nosso conceito de cristão precisa mais de Deus, né? Como é que está esse conceito nosso como cristão? Querido, porque nós não mudaremos esse mundo sem primeiro ser transformado por Ele, sem primeiro ser transformado, curado por Ele, e não se conformar com esse século, como diz ali no versículo 2, é consequência de uma vida com Deus, uma vida de santidade, porque não somos nós que nos tornamos santos, é Deus quem nos santifica. A nossa vida como um sacrifício, é um sacrifício santo, aquele sacrifício que Deus aceita, ou é um sacrifício profano que Ele rejeita? Porque tudo se realiza também com a nossa adoração a Deus. Colossenses 3, versículo 23, diz que tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que Deus se agrada de nós? Deus não se agrada do que temos, do que somos e nem do que realizamos. Ele se agrada da nossa verdadeira adoração a Ele, tá? E nós, infelizmente, nesse mundo conturbado que a gente vive, nesse mundo rápido demais, com informação chegando a todo momento, nós nunca tivemos uma avalanche de informação como nós temos hoje, tá? E isso foi suficiente para que nós perdêssemos como cristãos o espírito da adoração e substituíssemos esse espírito da adoração pelo espírito da independência. Quando nós pensamos que pela nossa força, nossa capacidade, nós realizamos algo. Quando nós pensamos que nós precisamos de informação, e nós, com a informação, nós vamos ser bons maridos, boas esposas, bons professores, bons colaboradores, bons profissionais. E isso, nós temos informação demais, mas o que falta para o mundo não é informação, é a orientação correta. E a orientação correta a gente encontra na Bíblia, encontra na Palavra de Deus. Querido, porque não é a nossa força, a nossa capacidade que realiza algo. Vamos pensar, pensa comigo, querido, a sua casa é sua? Família, as minhas coisas, a minha formação é sua formação? Seus bens, seu trabalho, seus amigos, vamos pensar direito, o que realmente é nosso? O carro que está na garagem é seu? Não é. Alguns, as más línguas dizem que é do banco, né? Porque tem aquele carnezão, 80 parcelas. Mas vamos pensar, o carro está quitado, está lá, 0 km, é seu ou é de Deus? O teu marido é seu
ou é de Deus? Os teus filhos que Ele te deu para cuidar, te deu o privilégio, é teu ou é do Senhor? São do Senhor. A igreja que você está vivendo é sua ou é de Deus? Às vezes a gente vai incorporando isso e vai perdendo esse espírito da adoração. E quando a gente perde esse espírito da adoração, a primeira coisa que sai também junto é o Espírito Santo. E sobra a carnalidade, a humanidade, que fica perdendo tempo com coisas sem importância. Quem vem para adorar a Deus só no culto, e aí eu quero dizer para a igreja, com muito temor, querido, quem vem para adorar a Deus só no culto não é adorador. Não é. Mas pastor, a gente adora no momento do louvor ali, a gente levanta as mãos, dá glória a Deus. Isso, querido, isso é louvor, né? Porque não são momentos que fazem um adorador, mas é uma vida que faz um adorador. Ou seja, não é momentos de adoração. A minha vida, a sua vida é para adorar o Senhor. Amém, querido? Nós adoramos a Deus em todo o tempo. O versículo 1 ainda diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agora sacrifício agradável. Sacrifício agradável é adoração. Nossa verdadeira adoração é agradar a Deus. Malaquias, presta bastante atenção nesse texto, eu vou ler para você aqui. Malaquias 1, versículo 10 diz assim: se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Deus dizendo: se eu não posso ter o seu melhor, por favor, não me traga nada. O Senhor falando nesse texto para o povo ali, através do profeta Malaquias, no Antigo Testamento. Querido, o Senhor dizendo assim: se eu não posso ter o seu melhor, por favor, não me traga nada. Que tipo de adoração nós estamos prestando a Deus? E depois que nós queremos que toda a nossa família seja salva, nós queremos que o nosso trabalho prospere, nós queremos que a nossa vida seja uma vida de bênção, quando nós entregamos o pior para Deus, quando nós deixamos o melhor escondido dentro de casa, nós damos a sobra do nosso tempo, a pior dedicação, ou seja, quando nós tentamos fazer algo para Deus com cansaço ou por obrigação, o sacrifício defeituoso, que é aquela vida de pecado com a aparência de santidade. E aí nós temos exemplos bíblicos como Saul, como Caim, Abel e Caim. Caim deu uma oferta, Abel deu o melhor, e Deus se agradou da oferta de Abel, mas da de Caim não se agradou, porque de Caim ele deu algo que poderia dar para qualquer pessoa. E aí você já sabe da história que Caim matou Abel. Saul, ele fazia o sacrifício, sim, ele fazia o sacrifício, mas depois de pecar um monte, ou seja, não tinha temor. E o Senhor fala ali: eu não quero esse tipo de sacrifício, eu quero o sacrifício perfeito. Malaquias 1,13, vocês dizem: é tão difícil servir ao Senhor e fazer o que Ele pede. Não dão a mínima importância à lei que eu dei para vocês obedecerem. Pense nisso: animais roubados, aleijados ou doentes, como ofertas a Deus. Será que eu posso aceitar as ofertas dessa espécie? Pergunta o Senhor. Como é que está nosso conceito de adoração? Quantos aqui querem ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus? Começa com adoração. Não começa com coisas que não vão acrescentar muito algo na sua vida. Porque tudo que nós fazemos e que agrada a Deus é um ato de adoração. Adoração, querido irmão, irmã, preste bastante atenção, não é uma parte da sua vida. A adoração, ela é toda a sua vida. Toda a sua vida. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 10, versículo 31 diz assim:
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Esse é o segredo de uma vida de um verdadeiro adorador. Uma vida que vai ter Deus presente em tudo aquilo que Ele faz. Alguns dizem que precisam se preparar para ir para o culto, não é verdade? Mas o culto verdadeiro não é quando a gente vem para a igreja. O culto verdadeiro é quando nós acordamos. Eu e você, porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira, meu irmão? É o sangue que está louvando ao Senhor. E às vezes a gente está chateado com Deus porque Deus não fez algumas coisas que nós queríamos que Ele fizesse. Às vezes nós estamos de biquinho com Deus porque Deus poderia ter dado uma bênção e Ele sequer respondeu. Querido, Deus é Deus e a Ele toda a honra, toda a glória. Ele continuará sendo Deus da humanidade. Nós somos chamados para glorificar Deus. Tudo o que fizermos se transforma em adoração quando executamos todas as coisas com Jesus. Amém? Ou seja, com consciência da presença dEle, em conversa contínua com Ele, em momentos com Ele. Então vamos pensar assim: pastor, mas é muito difícil isso, porque como é que eu vou ficar orando o tempo todo? Como é que eu vou ficar? Eu não vou poder trabalhar, não vou poder viver. Querido, não faça isso. Não é isso. Você vai se tornar a pessoa mais chata da terra. Como é que é, pastor? Querido e querida irmã, é muito natural. Chama-se intimidade com Deus. Você pode estar conversando aqui, mas está conversando ali, está falando aqui com o irmão, está falando com Deus, e ninguém precisa, você não precisa se ajoelhar para falar com Deus. Deus fala com você em todo o tempo através do Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que está aqui na tua vida, é esse Espírito Santo que vai dando a direção, vai dando sabedoria nas decisões, vai dando a orientação que você precisa, vai acrescentando as coisas que você tem colocado diante de Deus. Deus vai abrindo portas, Deus vai fechando portas e vai sendo a pessoa que vai cuidar de você, que vai orientar você, vai levantar nos momentos que você estiver fraco, vai te fortalecer, vai te dar sabedoria para um aconselhamento verdadeiro, vai usar você para evitar um divórcio de alguém conhecido, vai usar você para impor as mãos dessa pessoa ser curada, porque você tem Deus na tua vida. O espírito de adoração está na tua vida. E quando nós adoramos a Deus, Deus vem. Deus vem na nossa vida. Nós cantamos aqui, né? Quando sobe, né, a adoração, alguma coisa assim, né? E desce a presença de Deus. É isso, querido. Esse culto desde o começo está falando conosco. Desde o momento que nós entramos aqui, Deus está falando comigo aqui, está ministrando as nossas vidas. Nosso sacrifício agradável a Deus é um sacrifício da verdadeira adoração, da entrega, da rendição a Deus. Porque corações incendiados pela palavra, como é o tema desses 5 momentos que vocês terão aqui, né? Eu louvo a Deus por isso. Corações incendiados pela palavra é quando tudo ele começa em Deus. Pastor Tiago, não foi coincidência, foi ação de Deus ter vindo aqui hoje. Amém. Tudo a partir desse momento que ele vai ser diferente na vida de você e na vida dessa igreja. Mas tem que começar com Deus. Tem que começar certo. Tem que colocar Deus. Não que vocês não estivessem vivendo, vocês estavam vivendo. Mas Deus quer restaurar vidas aqui. Deus quer curar ministérios. E é assim que vai restaurando a igreja dele. É assim que ele vai restaurando lares, famílias inteiras, pessoas e até cidades. Querido irmão, irmã, Jesus está esperando. Você pode pensar assim, mas é o não convertido. Não. Ele está nos esperando. Para que através de nós venhamos fazer a maior colheita da história. O tempo é hoje. A Bíblia diz que os campos estão brancos, mas
os ceifeiros são poucos. E é isso que a gente tem hoje, uma dificuldade enorme, porque muitos estão dispersos, porque às vezes até a igreja do Senhor Jesus está dispersa. E querida, você crê que Deus quer te usar para ganhar essa cidade? Amém. Eu vou repetir para você se manifestar com fé. Você crê que Deus quer usar você para restaurar famílias inteiras, muitas famílias dessa cidade? Querido, não depende de Deus, depende de nós. Esses irmãos, cujo texto está dizendo aqui, os discípulos de Emaús, eles estavam dispersos. Mas quando Jesus começou a falar com ele, começou a acender o coração. E eles voltaram para Jerusalém, ir para Emaús, ou seja, era ir para o mundão. Eles estavam aí, nem sabia para onde que ia, o que eles iriam fazer. Mas quando Jesus falou com eles, voltaram para Jerusalém, ou seja, voltaram para o lugar onde eles deveriam estar. Que a partir dali é que Deus iria realizar uma grande obra. A partir dali, depois veio o Pentecostes e muita coisa mudou. E nós estamos aqui até hoje por causa disso. Ou seja, meu irmão, irmã, você crê nas promessas de Deus? Sim. Quem quer viver uma vida boa, agradável, perfeita, como está aqui no versículo 2? Sim. Nós temos que viver esse versículo primeiro. Ser um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Versículo 1, eu vou ler aqui, numa tradução que eu tenho aqui. Porque viver as promessas do versículo 2, da vida boa, agradável e perfeita, é uma consequência do versículo 1. E o versículo 1 diz assim, quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, Jesus fez por vocês, isto será pedir muita coisa? Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, será pedir muita coisa? Querido irmão, irmã, o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. Mas qual o nosso sacrifício por Jesus? O sacrifício vivo, que é essa vida com Jesus. O sacrifício santo, que é a santidade de Deus. E o sacrifício agradável, que é a nossa adoração a Deus. Que João 4,23 diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A vida de adoração a Deus é uma vida de total rendição a Deus. Eu tenho andado por muitos lugares, mas uma das maiores dificuldades que o povo cristão tem é de se render a Deus. Sempre tem um motivo, não sei, mais, sabe? Sempre mais. Não se rende, não se entrega a Deus. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué estava sucedendo Moisés. Moisés era o grande líder, mas Moisés, em um momento, depois que ele atravessou o Mar Vermelho, veio ali no deserto, e tantos milagres, como manás, codorniz, mas chegou um momento que eles precisavam de água, e Moisés ficou irado e tacou ali o cajado na pedra. Ali Deus se entristeceu com Moisés e falou assim: Moisés, você foi o cara até agora, mas agora você não vai entrar mais na terra prometida. E quem entrou na terra prometida foi Josué, e ele levou o povo, a outra geração, que saiu do Egito. E ali Deus, no capítulo 1, fala com Josué. Ele fala assim: ser forte e corajoso, Josué, porque você vai fazer esse povo herdar. Mas não somente ser forte e corajoso para você fazer tudo quanto a lei está escrito, mas também ser forte e corajoso, porque eu farei de você um grande líder. E ali ele começa a falar com Josué, e ele falou 3 vezes: ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E ali, Josué está se preparando para atravessar o Jordão. 40 anos depois que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, Josué está diante do Jordão e teria que levar aquele povo para do outro lado do Jordão. E ele fala ali para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Ou seja, está falando futuro, isso é fé. O que eu estou querendo dizer com esse texto, querido irmão, irmã? Josué, ele estava com muito medo. O medo dele é porque ele estava, não é porque ele tinha que conduzir o povo, é porque ele estava sucedendo o maior líder da sua época. E ele estava, e ninguém fala para ser forte e corajoso para alguém que já tem coragem, ou seja, para alguém que estava com medo. E ele tinha que passar por uma prova de fogo, que era atravessar aquele Jordão, num povo que não sabia nadar, porque só viveram no deserto, não tinha como construir ponte, não tinha barquinho, não tinha nada, eles tinham que atravessar aquele Jordão, ou seja, pela fé. E Josué atravessou, e todo o povo de Israel atravessou o rio Jordão a pé enxuto. E Josué começou a ser engrandecido por Deus, e todo o povo reconheceu que ele era um grande homem de Deus. A partir do capítulo 4, o que quer dizer esse texto? Querido irmão, irmã, o Senhor está levantando uma geração de adoradores para derramar óleo novo, porque esta geração está com odres velhos que não podem mais receber o óleo novo. Mas eu quero ser esse óleo novo que o Senhor vai levantar e vai encher. Você deseja isso para a tua vida, querido? Deus está aqui, Deus quer realizar essa obra. Quantos acham que deveriam buscar mais de Deus? Amém? É Deus falando com você, querido. George Miller, um pregador famoso lá dos Estados Unidos. George Miller, aos seus 70 anos, ele já era um homem, um pregador muito importante. E George Miller, no momento de oração com Deus, ele já era um homem de oração, e Deus fala assim: ora mais, George Miller, ora mais. E ele estava naquele ponto que ele estava pensando assim: ó, estou pendurando chuteira, porque 70 anos, né, já fiz demais. Querido irmão, e Deus só pediu para ele orar mais. E ele orou mais. E por mais 25 anos, ele deu a volta no mundo pregando o Evangelho. Querido, quem que limita o teu ministério? É Deus ou somos nós? Quem que coloca barreiras no ministério? O Senhor está levantando uma geração de adoradores para derramar o óleo novo, para nos curar, para nos encher com a presença dEle. Porque o segredo, você pode pensar assim: o segredo é na busca. Não, porque eu vou fazer campanha, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer jejum, eu vou no monte toda semana. Querido, você pode fazer isso, mas se o seu coração não for sincero com Deus, não vai adiantar muita coisa. Porque o segredo não está na busca, o segredo está na entrega. A tua entrega determina o quanto você deseja crescer em Deus. A nossa vida precisa mais de Deus. As nossas atitudes precisam mais de Deus. Eu quero orar com você, querido. Eu quero pedir para você ficar em pé. Esse é um tempo de cura. É um tempo que Deus vai restaurar a igreja, restaurar o teu ministério, restaurar a tua vida, para que você venha viver esse versículo 2, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimente isso, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 3, versículo 17, eu vou ler aqui para você. Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Isso Paulo dizendo aos Filipenses. Porque eu já lhes disse antes, muitas vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos: há muitos que andam pela estrada cristã, mas na realidade são inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois Deus, seu Deus, é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida, aqui na terra. Mas nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, amém? O Senhor Jesus Cristo.
E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta de lá. Quem está esperando essa volta do Senhor Jesus? Quando Ele voltar, tomará esses nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele mesmo, usando o mesmo e grandioso poder que Ele usará para conquistar todas as coisas, outras coisas em toda parte. Em nome de Jesus, o Senhor, Ele quer fazer uma grande obra, mas Ele não faz obra com banco, Ele não faz obra com cachorrinho, Ele não faz obra com púlpito, porque essas coisas não são importantes. Ele faz essa obra porque Ele pagou um preço pela tua vida, porque Ele te amou primeiro, porque Ele deseja não que seja somente conhecido, você conheça Jesus, mas que você viva esse Jesus que transforma, esse Jesus que restaura, esse Jesus que liberta. Em nome de Jesus, Jesus quer realizar essa obra. Eu quero dizer para você, meu irmão, irmã, que você pode pensar assim, mas eu sou tão pequeno, e diante de você tem um homem que não tem mais do que 1,60 m de altura. Mas quando eu cheguei na igreja que eu cheguei tinha lá 60 pessoas, e a maioria era tudo cabeça branca, uma igreja conservadora, muito conservadora, uma igreja cheia dos seus dogmas, cheia do conhecimento, pessoas estudiosas de Bíblia, mas que faltava o principal. E Deus foi restaurando a igreja, Deus foi restaurando, e Deus foi curando a igreja, e Deus foi libertando pessoas, transformando lares, casamentos. Semana que vem nós vamos receber mais 53 pessoas, para a glória de Deus. Já recebemos umas 50 no ano passado, mais umas 40 no ano retrasado. Nós estamos com 37 células espalhadas pela cidade, que dá um montante de pessoas, de quase 300 pessoas. E muitas igrejas, elas falam assim, que o mais importante é agir lá fora do que agir dentro. E eu digo para você, querido, se você crê no impossível de Deus, hoje a nossa igreja ela é maior fora do que dentro, porque dentro não cabe toda essa quantidade de gente. E pessoas estão sendo restauradas, curadas, fortalecidas. Deus está mudando a realidade daquela cidade, de todo um distrito de Piracicaba. As igrejas de Piracicaba, do entorno de Piracicaba, estão se rendendo a Deus. E Deus está fazendo uma grande obra de restauração ali. A igreja metodista, que sempre foi conhecida pelas suas instituições de ensino ali em Piracicaba, está sendo conhecida hoje pela igreja do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que liberta. Porque é isso que importa. É isso que importa. Deus não nos chamou para ficar dando aula. Deus não nos chamou para ficar ensinando coisas seculares. Deus nos chamou para transformar vidas. Deus nos chamou para alcançar vidas. Deus nos chamou porque Ele quer realizar essa obra. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos, aonde você está. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Esse é um tempo de cura. Eu creio que muitos serão curados. Ministérios serão restaurados aqui. Intimidade com Deus vai começar a acontecer. Profundidade com a palavra. O avivamento Deus vai começar a realizar nesse lugar. Em nome de Jesus, e famílias serão ricamente abençoadas. A tua família será alcançada. A tua família, o teu lar será abençoado. Tua família será próspera. Tua família terá saúde.
física, mas também saúde espiritual, saúde emocional, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o teu coração, querido. Deus quer restaurar a tua vida. Para Deus salvar os outros, Ele precisa salvar a igreja dele. Ele precisa curar a igreja. Ele precisa curar ministérios, levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele quer restaurar a tua vida, os teus sonhos.